Estamos de volta, gente, hoje com mais uma página do nosso livro Dias Quentes, né? Como vocês já sabem, continuando aqui na nossa maratona Dias Quentes, porque, gente, eu tô muito ansiosa pra começar o Isso e Aquilo. Eu quero começar logo, então eu quero terminar esse, porque o Isso e Aquilo também eu achei um dos mais bonitos. E ainda tem o Dias Frios chegando, né, gente? Então, vamos correr aqui. Então, hoje, gente, é Faxina de Primavera, que é um desenho super bonitinho, gente, porque, olha, os bichinhos trabalhando aqui, geralmente eles estão passeando, estão fazendo um auê aí, e hoje eles estão na faxina. E esse é bem legal, porque tem várias coisas, vários elementos aqui, é faxina de primavera, né, então vai estar uma temperatura amena aí, vai estar bem legal. Acho que dá pra gente fazer cores bem vibrantes aqui. E hoje, gente, vou continuar aqui com o meu Shenhui. Como eu falei, essa semana eu tô com saudade deles, quero usar bastante. Pra quem me perguntou, ainda não acabou nenhum, tá? Nenhum. Assim que acontecer de alguma caneta falhar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, ainda tá tudo excelente aqui. E hoje, gente, ó, também eu vou usar o Zoruhu meu, tá? Como eu só tenho kit de 24 cores, tons de pele, eu vou... Como são canetas muito parecidas, né, gente? Como vocês já viram, eu fiz o comparativo aqui, ó. Então, eu vou usar a Zoruhu também. Por quê? É tom de pele, mas ele tem uma paleta bem bonita, ó. Então, tem vários tons de rosinha, de beijinho, de marrom, de tudo, né? De amarelinho. Então, dá pra gente usar bastante também. Então, eu vou deixar aqui, porque eu acho que eu vou usar dos dois marcadores aí. Vou unir os marcadores. Então, bora pra pintura, gente. Então, gente, dessa vez aí, eu quis começar com um azulejinho ali. Eu acho que vai ficar legal, porque nas nossas lavanderias brasileiras, a maioria tem azulejinho, né? Então, eu fiz ali, em formato de quadradinho mesmo, fui seguindo ali a linha da máquina, para ficar certinho ali, né, a perspectiva do azulejo, e fiz os quadradinhos. Aí eu fui para a parede, aí eu peguei um tom da Ohuhu, que é um tom bem clarinho e eu acho que vai ficar legal aí, que é um beijinho bem clarinho. Eu acho que vai eu quero como tem muito elemento nesse desenho, né, eu quero deixar a parede neutra aí. E como o kit da Ohuhu tem tons de pele, né, muitos se assemelham, então eu já aproveitei e peguei aí 2 tons também, para fazer os azulejos. Então eu peguei um tom mais rosadinho aí, para fazer o azulejinho, só que na hora que eu coloquei, no swatch estava parecendo mais rosada a parede, sabe. Quando eu coloquei um do lado do outro, eu achei que ficou um pouco diferente as tonalidades do azulejo com a parede, eu queria que ficasse mais parecido. Mas eu segui ali fazendo os azulejinhos, mesclando 2 tons de rosinha, que é o R26 e o R20, e fui fazendo o sombreado ali, do mesmo jeitinho que eu sempre faço, tá, gente? Deixo uma bordinha mais escura, nesse caso, como a janela ali tá do nosso lado direito, né, então eu deixei o cantinho esquerdo mais escurinho ali para parecer uma luminosidade ali do azulejo. E aí, claro que eu quis mudar o tom da parede, né. Claro que ele não ficou também aí do jeito que eu queria, porque já que eu fiz uma sobreposição de cores, acabou que ficou um pouquinho diferente. Mas eu acho que esse tom combinou mais com os azulejos do que o anterior que eu tinha colocado. Eu achei que ficou melhor assim. E aí, como tinha secado já os azulejinhos, eu fiz todos os rejuntinhos ali com uma caneta cinza. E às vezes eu uso lápis de cor, às vezes caneta cinza, o que vem na cabeça ali, né? Fiz só mais alguns retoques ali no azulejo para reforçar algumas sombras ali embaixo da prateleira, né? E nos encontros ali dos rejuntinhos. Aí eu fiz o varãozinho ali da mesma cor que eu fiz os azulejos, da cortina, né? Parece só um pedacinho dele ali. E aí eu fui para a janela. E na janela eu quis colocar um tom de cinza. Eu acho que vai ficar legal, porque eu gosto sempre de cinza com rosa, né? Como a gente fez o azulejo rosa,
vou colocar o batente ali da janela de cinza. Acho que ficou bem bonitinho, fiz uma leve iluminada ali e parti para o rodapé, que eu também quis fazer cinza, porque para combinar ali, né, com o batentinho. Acho que vai ficar mais suave ali. Quis fazer a prateleira também no cinza e eu fiz igual o chiclete lá que eu tinha feito, né, gente? Não sei, vocês já estão acostumados quando eu encano com alguma coisa, eu encano, né? Encanei no chiclete aí e fiz aí novamente. Mas como a prateleira é pequenininha, não deu nem para ver direito. Aí eu achei que o varãozinho não estava combinando tanto, deixei ele cinza também, aproveitei para deixar a moldura do quadro cinza e o miolinho da flor amarelo ali. Não quero misturar tantas cores nessas coisas de decoração da casa. Lá fora eu quis também colocar um tom de azul bem clarinho. Então eu peguei o 143 aí, fiz lá o céuzinho. Veja que eu não fiz degradê, não fiz nada, só coloquei o solzinho amarelinho e as nuvens ali. Eu acho que vai ficar legal para a gente trazer todo o foco aqui para dentro do desenho. E, continuando nessa paleta, eu peguei um tom, o GG1, para fazer o chão. Quero deixar esse chão cinza também, como se fosse um piso de vinílico, né? Que ele é lavável, é bom para ficar na lavanderia e tudo mais. Pensei nisso. Achei que madeira não ia ficar legal. Então, fiz ali com o GG1, com o GG3, eu fui fazendo as sombrinhas, fui fazendo os encontros ali dos pisos e fui fazendo risquinhos ali para parecer uma texturinha de madeira. Veja que eu fiz ela mais grosseirinha dessa vez, né? No outro eu fiz bem fininho, aqui eu quis fazer um pouquinho mais grosso para ficar mais aparente aí. E fui reforçando ali os locais de sombra, onde eu queria que ficasse mais escuro. E eu gostei, gente, da combinação parede, azulejo e chão. Achei que ficou bem legal. Aí eu fui para a parte dos marrons, né? Então, fiz ali a plantinha, fiz a vassoura também. Aí eu tô usando os tons da Ohuhu, que já que eu sempre reclamo dos tons de marrom da Shenhui, né? Então, assim, combinação perfeita, gente, usar esses dois juntos aí, porque aí eu tenho mais tons de marrom, de rosa e tudo mais. Então, fiz a vassourinha ali toda bonitinha. Achei que ficou bem legal essas pinceladas que eu dei aí na vassourinha. Acho que tem um efeito bem legal. Aí eu fui para a plantinha, misturei ali alguns tons de marrom também. Eu quero deixar o cabinho delas marrom e só a folha verde. Para não ficar tudo verdão ali, né? E a gente não vai ter tanta coisa marrom aí. Então, deixei só o pé da tábua, a vassoura e a plantinha ali. E tem as cestas também, né, que dá pra gente fazer com tom mais, marronzinho, assim. Então, a primeira cesta eu já peguei ali, fiz também, passei um tom mais claro. Vejo que eu tô variando bastante os tons de marrom aí. E na cestinha eu vou fazendo o mesmo esquema que eu faço nos azulejos. Eu vou sombreando aí como se fosse um contorno, deixando um ladinho mais escuro, faço alguns risquinhos para parecer uma cestinha de palha aí. E depois eu mesclo com a cor mais clara, para não ficar aquela sombra travadona, blocadona, né. Então eu deixo tudo mescladinho ali, eu acho que dá um efeito legal e eu gostei dessa cestinha aí. Aí eu fui para a segunda a sexta, essa eu já mudei um pouquinho a tonalidade, na parte de finalização ali, eh, pequenas diferenças, né, gente, mas eu acho que depois que tá pintadinho, assim, que a gente vê que tem uma leve diferença na tonalidade. Aí eu fui para a planta, nela eu fui fazendo com pinceladinhas também, igual eu fiz, né, essa semana com outra planta. Ela tem um estilo diferente, mas eu acho que ficou legal do mesmo jeito. E fui fazendo ali uma sobreposição de cores, para ficar essa pincelada, uma certa textura na planta ali. Então veja que eu vou dando pinceladas ali com 2 tons de verde e aos poucos você vê uma leve textura ali na planta. E dessa vez eu não deixei nenhum brilho assim, mas eu acho que ficou legal. Aí fui para o verde da plantinha ali que tá em cima da janela, usei os mesmos tons, então nenhuma mudança aí.
E aí, gente, eu fui pra florzinha. Todo mundo reclama que eu pinto a florzinha de vermelho. Hoje eu vou deixar ela branca, tá? Porque o pessoal fala que essa flor aí é aquela florzinha que eu não me lembro o nome agora, que ela é toda branquinha, assim, que você assopra, sai os trequinhos dela. Não lembro o nome. Então eu fiz ela branquinha dessa vez, mas eu acho que nesse cenário ela não ficou tão bonita. Mas eu acho que num jardim vai ficar bem bonita ela branca. E aí eu fui pro vaso da planta, fiz todo rosinha aí, misturei 2 tons. Dessa vez eu usei o fluorescente, gente, e olha que bonito que ficou usar o 8 e o 123. Que bonito que fica essa combinação, dá pra gente mesclar bem. Então eu aproveitei e usei ela na tábua de passar roupa, passei a caneta blender por cima, olha que textura legal que ficou ali na tábua de passar roupa. E quis trazer essa cor também para a cortina que tá voando ali, né, que tá entrando um ventinho ali. Então eu fui misturando tanto a 125 quanto a cor 8 para fazer um listradinho ali. Então veja que, aos poucos a gente usou muitas cores neutras, né, mais apagadinhas assim, e agora eu tô começando a colocar cor no desenho. Então, hoje a cor principal escolhida foi o rosa, o pink, né, que eu acho que vai ficar legal aí para contrastar tudo. E aí eu quis fazer intercalar aí com a caneta branca para parecer mais uma cortina mais texturizadinha, assim, sabe, não um tecido puramente cru ali. E aí eu fui fazendo listras e depois eu fui fazendo zigue-zagues ali para dar esse efeito de cortininha, assim, parece feita à mão, né. Eu gostei bastante, achei que ficou bem bonitinha essa traminha aí, né. Nem sei dizer o que é, gente. Eu não sou especialista nessas coisas de trabalhos artesanais, mas eu pensei como se fosse uma rede, sabe, algo desse tipo, assim. Eu achei que ficou bem bonitinha, trouxe uma suavidade para a cor, já que eu usei o tom fluorescente, e coisa que eu deixava de lado no Touch, tá, porque o da Touch é bem fluorescente mesmo, mas o da Shenhui, ele fica bem legal na combinação, e ele não é aquela cor tão gritante. Então deixei o ferro de passar roupa ali cinza também, uma cor bem neutra ali, né, e fui espalhando mais um pouquinho de rosa aí em alguns objetos aí da cena. Então, coloquei aquele paninho no chão, coloquei algumas tampinhas ali dos vidrinhos de produtos de limpeza, né. Aí fiz ali, imaginei que fosse um sabão em pó, então eu coloquei o sabão em pó ali, fiz alguns pontinhos, ficou bem bonitinho esse sabãozinho aí, né. E aí nesse amaciante, talvez, eu fiz umas bolinhas de sabão ali. Eu nunca gosto de bolha de sabão com contorno, então eu preenchi o contorno ali com a caneta branca, para sumir ali com a parte do contorno, que eu acho que fica melhor assim. E aí fiz as bolinhas ali, misturando os tons de azul claro, rosinha claro e amarelo. Eu acho que sempre fica bonitinho na bolha de sabão essas cores. E aí fui para o outro produto ali também, não quis fugir dessa paleta azul, rosa, azul clarinho, acho que vai ficar harmonioso aí nesse ambiente aí, vai ficar bem bonitinho. E as máquinas de lavar, eu também quis manter a tonalidade de cinza para ficar mais neutro, porque eu fiquei pensando, qualquer cor que eu colocasse aí ia ficar bem colorido. E hoje eu estava naquela vibe mais, eh, tons amenos, tons neutros. Lembra que a gente fez a lavanderia outro dia aí acho que foi do Confidence, né, ou do Cozy Friends, foi tudo colorido, dessa vez eu quis fazer diferente. E aí já fiz todo cinza ali, tudo neutro. Misturei, gente, GG1, GG2, GG3 e GG5, isso mesmo. Para deixar algumas partes mais sombreadas e tal, né. Ali na portinha também eu deixei algumas partes mais iluminadas, já que a janela tá aberta, tá entrando luminosidade, tá entrando ventinho ali, né, como a gente vê que o sol tá bem forte lá fora. Então deixei só algumas partes ali iluminadas e outras mais sombreadas. Acho que assim ficou bem legal.
Eu achei que ia acabar se confundindo com o chão, mas eu acho que no fim deu certo aí, eu acho que ficou legal. Eu tentei dar uma cor para essa flor aí, para ver se ela aparecia mais, taquei só um pouquinho de cinza ali, acho que não nesse desenho ela branca não ficou tão legal não, gente, mas eu numa próxima aí que ela aparecer eu faço diferente. Aí parti para as bolhas de sabão dentro da máquina. Eu achei que ficaria bonitinho fazer as bolinhas ali, então veja que eu vou fazendo todo o formato da bolinha, primeiro com a cor azul, depois com a cor rosa, depois com a cor amarela, e depois eu passo a caneta acrílica ali dando o formato de bolinha. Eu acho que fica super legal, ficou bem suave, eu fiz bem suave mesmo, já que esse desenho trouxe cores mais suaves, né. A personagem, eu escolhi 2 tons aí bem neutros também, então foi um beginho clarinho com o marrom, deixei ela toda manchadinha aí. Fiz um sapatinho azul nela, já que a gente tem um pouco de azul nesse ambiente, né, quis trazer um pouquinho mais dele aí. No outro personagem, também quis fazer azul, mas dessa vez listradinho, misturando 2 tons de azul. Eu acho que eu não esperei secar tanto e as cores acabaram se misturando, e aí por isso eu passei a caneta em gel branca por cima para fazer um xadrez ali. E aí, continuei na minha paleta aí, mas fui misturando vários tons de azul, tá, gente? E também a caneta blender para todos esses tecidos aí, que eu acho que fica um efeito bem legal no tecido. Usei outros tons de rosa também nas roupas e fui misturando vários tonzinhos ali, mas vários tons da mesma cor praticamente, né. Então deu para variar bastante aí, sem carregar muito o desenho. Fiz algumas bolinhas a mais ali nesses, tecidos que estão lisos, né, mas sempre fui passando o blender aí, que eu acho que fica bem legal quando a gente passa. Essa roupinha que ela tá passando, eu passei um azul bem clarinho, passei o blender também para ficar mais com aspecto de tecido. E aí fui para outro personagem, peguei também um tom da Ohuhu, bem clarinho, bem beginho aí, passei por ele todinho, que eu acho que eu estava com dúvida, né, eu ia pôr cinza, mas eu acho que ele ia sumir ali nesse ambiente, então acho que o beginho foi melhor. Aí escolhi um marronzinho bem clarinho para fazer as orelhinhas, o rabinho e só algumas sombrinhas nele ali, principalmente ali embaixo da vassoura, né, que ele tá com a vassourinha na mão, e espalhei sombras ali por todos os objetos, onde os objetos estão encostando, imaginei a luz vindo ali lá de fora, então a sombrinha tá mais para o lado esquerdo. E aí fui dando os toques com a caneta em gel e caneta acrílica, porque o vidro ali da máquina de lavar eu quis fazer com acrílica. E o resto eu fiz com caneta em gel normal mesmo. E aí, gente, achei que estava faltando uma poeirinha ali. Coloquei uma poeirinha com a caneta branca ali perto da vassourinha e com a caneta marrom e fiz umas bolinhas ali nesse tecido que ela tá passando, porque eu achei que ele estava muito apagado aí. E finalizamos, gente. Tá aí o nosso desenho de hoje. Eu gostei bastante. Eu acho que, por mais que eu tenha usado poucas cores, né? Cores mais suaves, assim, em algumas partes, eu acho que deu pra gente dar bastante contraste, né? E eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem alegre. No começo eu achei que ia ficar mais apagadinho por causa desse tom, mas eu gostei. E, gente, toda vez eu esqueço disso. Peraí. Pronto, agora sim, agora deu uma iluminada a mais aí, né? Então é isso, gente. Vamos já ticar aqui o nosso. Acho que hoje eu vou pegar esse rosa aqui, né? Que a gente usou bastante. E vamos aqui, faxina de primavera. E ó, gente, agora só falta três. Só falta três, gente. Estamos acabando. E mais a página de teste, né? Então, ó, esse foi o nosso desenho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã é Vand Surf, que a gente já fez também, né? Um outro livro. Agora, mas hoje foi esse aqui.
Um beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.